Oi, pessoal, tudo bem? A partir de agora, eu quero avisar a todos então, que a gente está gravando essa aula, tá? Obrigada, Tá. Larissa, pela lembrança. E então, para quem não ouviu ali no início, ou quem vai ouvir a aula depois, né? Estou trazendo aqui a Vivian Baltazar, que a Vivian trabalha com essa parte de gerenciamento de custo. Então, Vivian, te agradeço muito a presença, né? A gente estava Imagina. comentando agora que semestre passado a gente fez um trabalho muito legal com os voluntários do PMI, né? Isso. Dentro da disciplina. Isso foi, na retrospectiva, saiu como ponto positivo da disciplina e que a gente já Que estava bom. pronto para fazer de novo quando aconteceu essa pandemia, né? Então, eu fiz esse convite para a Vivian numa expectativa de vamos ver, né, se vai funcionar, né, que foi tão boa a aula no semestre passado, e ela aceitou o desafio. Então, Sim. agora eu vou passar a palavra para a Vivian, né? A Vivian vai falar um pouquinho de custos. Então, pessoal, quem está aqui online, aproveitem, tirem as dúvidas, né? Perguntem. Se não Isso. querem falar, coloquem no chat, que daí eu vou passando para a Vivian as perguntas que vão aparecendo. Se vocês não quiserem falar, não tem problema, tá? Vivian, é bom lembrar assim que muitos alunos ficam também sem usar o vídeo, porque vídeo é um recurso que consome muito a internet, então às vezes eles preferem ouvir, tá? Então por isso que muitas Isso. vezes não mostra o rostinho. Eu gosto sempre de estar com todos os rostinhos aparecendo, né? Não, tranquilo, tranquilo. Mas às vezes a gente entende que por uma questão de conexão, ó, o Alexandre Não, Não, nas é que eu reuniões que eu deixo tenho sempre, feito também. eu Oh, deixo e aí? sempre essa razão aí também, porque acaba ficando melhor a internet. Daí quando eu quero perguntar alguma coisa, interagir, eu normalmente coloco, mas para isso, olhar. mas é bem isso, assim, Ótimo. como consome muito a internet, muitos alunos preferem ficar sem o vídeo, né? Mas eles estão aqui, Tranquilo. estão escutando, viu, pessoal? Então, quem não quiser falar pessoalmente, quiser colocar alguma pergunta ali no bate-papo, eu vou fazendo essa interação aí com a Vivi, tá? Vivi, então eu passo a palavra para ti, tá? Ok. Fica à vontade e novamente muito obrigada pela presença na aula de hoje. Imagina, imagina. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vou começar agradecendo a Alessandra por essa grande oportunidade. Eu adoro, eu sou filha da PUC, adoro retornar à PUC, né? E agradecer também a atenção de vocês, né? Para a gente poder contribuir, poder colaborar, vocês trazerem e eu levar, né? A gente fazer essa troca de conhecimento. Então, tudo que for de pergunta, de sugestão, de ideias, vamos compartilhar e vamos fazer um grande encontro. Então, gente, eu vou começar me apresentando. Vocês estão me vendo, mas eu vou levar. A minha ideia hoje é fazer uma apresentação por PowerPoint e fazer a mostra de um dos projetos que eu vou citar agora. Eu trabalho há 27 anos no gerenciamento de projetos. Eu sou especialista em orçamento, planejamento e controle de obras, né? Sendo dessas, vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Espera aí, aqui. Deixa eu botar aqui no modo apresentação e deixa eu fechar também o meu vídeo, só um pouquinho. Só um pouquinho. Peraí. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Só que não foi para o início, né? Não foi para o início. Sim. Peraí. Então tá. Tá todo mundo vendo a minha tela, né? Deixa eu fechar agora o meu vídeo também aqui, beleza? Então tá, essa é a minha empresa, né? A Cronos, que é uma consultoria hoje que atua. Vamos ver aqui, tá bem rápido. O que nós vamos ver? Vai ser a primeira vez que eu estou dando uma aula por Zoom. Então, nós vamos se acertando aqui. Qualquer coisa, a Alessandra vai me coordenando, tá, Alessandra? Tá, pode Vou deixar. falar hoje, então, de gerenciamento de custo no projeto, de acordo com o PMI, que vocês já conhecem pela própria cadeira do gerenciamento de projetos, né? Ok. Então, quem sou eu, né? Eu trabalho há 27 anos, como eu disse, né? Eu sou membro do PMI, eu tive a oportunidade de ser orçamentista petroquímica, como ali na foto, na Instituto Copesul, trabalhei em obras portuárias, como o Terminal de Rio Grande, obra de 600 milhões, a obra de maior valor que eu trabalhei foi o Porto de Itaqui no Maranhão, essa aqui é Rio Grande. Aqui é a usina de Candiota, aqui é a obra do Maranhão que eu falei, Parque Eólico, eu fui a planejadora do grupo espanhol, eu era do grupo Elecnor, do primeiro parque eólico que teve na América Latina, né? Que é ali a primeira etapa ali do Osório, que ele já sofreu uma expansão. E aqui está um pouco do meu portfólio. Eu trabalho com construção civil predial, essas são algumas empresas, né? A Rossi, eu fui coordenadora de planejamento, a Bortoncello, eu fui orçamentista. Obras comerciais, que eu vou dar alguns exemplos, eu vou mostrar para vocês a obra em especial do Iguatemi, tá? Que eu era da gerenciadora. Eu fiz Toyota em Erechim, vamos continuar. Obras portuárias, que eu citei antes, essa aqui é a obra maior, de maior valor que eu trabalhei, Porto de Itaqui,
uma obra de 600 milhões. Aqui as obras industriais, usina de Candiota, né, foi a fase C em 2008. A Braskem foi ano passado, eu fui consultora do laboratório do novo Centro de Tecnologia e Inovação. Aqui é a Copesul, que hoje é Braskem, Refap na ampliação, parque eólico. E aí vamos começar a falar em custo. Né? Opa, que eu estou com um pouquinho aqui no mouse. Né? Gente, vocês vão perguntando, tá? A professora vai interrompendo também, vai me ajudando. Tá. Beleza. Bom, custo é importante, gente. É muito importante, né? Então vamos relembrar o que a professora, que a Alessandra já disse nas outras aulas, né? A gente sabe que existe um tripé, né? A gente precisa ter as necessidades do cliente entregues, atendidas, né? Tem que ter o tempo cumprido e o custo. Então o custo é importante, gente, é óbvio que é muito importante, né? Mas a principal pergunta que me fazem, né? E vocês devem se fazer na TI. Eu vou iniciar um projeto, eu vou definir um projeto. Quanto vai custar esse projeto? Claro que o comportamento do tempo determina custo, isso a gente tem que ter em mente, tá? Tipo assim, se o meu projeto durar um mês, ele tem um custo. Se o meu projeto durar 2 meses, 3 meses, mesmo que eu faça a mesma entrega, ele vai ter outro custo, né? Vamos lá. Então, o que é o gerenciamento do custo no projeto? Talvez alguns de vocês conhecem sim o tio Patinhas ali, né? Ele dá toda uma condição de processos para que a gente entregue aquilo do que foi orçado. Né, dentro do que foi previsto, que eu digo, é o orçamento previsto, é o meu custo previsto. Se a gente vai no supermercado, como a professora deu exemplo, né, e tu estoura o teu orçamento, tu sabe quanto tu vai gastar nas tuas contas fixas, tu sabe o que tu pode gastar no supermercado, né? O que acontece? Vai faltar em alguma parte. Né? E no caso das empresas, sai da onde? Eu estou batendo no bolso aí como se estivesse me vendo, sai do nosso lucro, né? Então, mas ele é um fator, ele é o mais importante? Não, claro que ele não é o mais importante, porque a gente não pode esquecer que existe um tripé, tá? E que um depende do outro. O que é isso? É o custo, o escopo e o tempo. O que eu quero dizer com isso? Não tem almoço grátis, gente, tá? Não existe isso. Não existe o bom, o barato e o rápido. Por que isso? Porque se eu quiser aumentar o meu escopo, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o meu custo e o meu prazo. Ou seja, se eu boto mais serviços, faço para mim esse equipamento X. Agora ele é 2X. Aumenta o prazo? Provavelmente sim. Aumenta o custo? Eu não vou fazer 1X, eu vou fazer 2X, óbvio. Eu quero diminuir o prazo. Como é que eu vou diminuir o prazo? Só se eu sempre digo, Vivian, me dá um desconto. Às vezes me dizem, beleza, vamos tirar uns itens do escopo, né? Eu deixo de fazer algumas. Então, para diminuir, então está totalmente interligado, tá? Não é possível a gente aumentar escopo reduzindo o custo. Isso não existe, tá? Não existe. Tu pode fazer uma substituição do escopo, pegar algo, fazer um estudo, buscar algo similar, né? Que atenda o teu elemento, o teu projeto. Aí sim, aí é um estudo de redução de custo. Mas aumentar escopo e reduzir custo é uma coisa impossível, tá, gente? Isso aqui é uma brincadeira, né? Que o pessoal diz que oferece bom, barato e rápido. Gente, isso não existe. Isso não existe, né? Não, tu vai ter que escolher um dos dois, né? Ou tu vai querer bom e barato. Bom, barato já é difícil também, isso que é uma brincadeira. Vamos indo, então. Tá, existe um guia que a professora já deve ter falado. Vocês estão me ouvindo bem? Só para eu saber, então? Estão me ouvindo bem? Tá. Sim, tá, sim. que é o guia, o PMBOK, né? Que ele nos dá todas as diretrizes, né? E o que ele nos traz sobre o gerenciamento do custo? Aquilo que eu disse, que são os processos que nos norteiam, onde a gente vai definir o quê? Gerenciar o custo. Como é que eu vou fazer esse custo? Que tipo de custo ele vai ser? Existem vários tipos de custo. Como é que eu vou estimar o custo? Né? Como é que eu vou ter uma noção inicial desse custo, se eu vou fazer meu projeto ou não? Como é que depois eu vou elaborar um orçamento que é para eu ter como um controle, né? Eu tô com a base, com aquela relação para dizer, não, agora realmente eu estou executando. E isso é a base que eu disse que é a parte do controle. Para vocês verem como está interligado, que tu falando não tem como citar as partes separadas, né? A gente tem que ter isso em mente, né? Então, pelo PMBOK, o que sai de documentos? Estimativas, as bases das estimativas, né? Requisitos de recursos e previsão de custo. Que é requisito de recurso financeiro? Eu vou buscar um investidor? Eu vou buscar um financiamento? Como é que eu vou? Da onde vai sair o dinheiro desse projeto? Né? A base das estimativas.
eu quero fazer um equipamento X ou um programa Y. Eu quero fazer um programa Y. Beleza, nós vamos buscar um investidor. Nós vamos ter que apresentar para ele, mas nós vamos já desembolsar para fazer um projeto, um draw, vamos dizer, um desenho, ou vamos fazer uma estimativa, dar uma ordem de grandeza, com uma margem de uma variação, para ele ver se viabiliza ou não, fazer um estudo de viabilidade. Aí a gente vai indo em etapas. Essa é a ideia do PMBOK, né? A gente indo em etapas e construindo, assim, quanto mais informações eu tenho, mais próximo da realidade esse custo vai chegando. O ideal era assim, vou fazer, ter um custo todo detalhado, tem gente que faz isso? Faz. Só que isso tem um custo também para uma empresa, né? Vamos lá. Aqui, ó. Então, pelo PMBOK, né? Porque como eu disse para vocês, eu sou orçamentista há bastante tempo e a gente não usava ainda gerenciamento de projetos, né? E ele veio para nos ajudar muito, porque ele trouxe toda uma estrutura, toda uma base de informações que ajudou muito a gente que já trabalhava nessa área técnica, né? Eu comecei a trabalhar em 94, vocês talvez não fossem nascidos. Então, vamos lá. Então, o que a gente faz? A gente vai planejar uma etapa, na outra a gente vai estimar, na outra a gente vai determinar o orçamento e vai controlar. A obra que eu falei, nós vamos olhar isso na obra, tá? Eu tô com as planilhas aqui, é um Excel, vocês não vão acreditar que o Iguatemi era controlado no Excel. Vamos lá, então. Eu estou tentando ser bem descontraída. Aqui a gente está enxergando um fluxo, que a professora já deve ter apresentado também, que mostra aqui as etapas do custo, as 4 etapas que a gente falou dentro de todo o contexto do gerenciamento de projetos, né? E aqui a gente vai ver cada etapa. Eu não vou me prender, professora, nessas processos do PMBOK, tá? Tá bem, Viviane. Não te preocupa, porque daí a gente libera para eles depois todo o material também. E eles já Isso, que eu acho que não vai ficar muito cansativo, né? Que nem ficou da outra vez, né? Não tem então problema. Aqui a gente enxerga que tem os dados de entrada, ferramentas e técnicas de saída. Pô, eu vou planejar, vamos pensar junto, né? Eu vou planejar um gerenciamento de custo, eu vou ter que ir atrás das informações que eu preciso para esse custo, né? Qual é o termo de abertura do meu projeto, que está descrito tudo que vai ser feito, quais são os fatores ambientais da empresa, tudo aquilo que eu preciso para pensar o meu projeto. E aí eu vou aplicar quais são as ferramentas que eu vou usar nesse momento de planejamento. Alguém que já fez algo parecido, uma técnica analítica, umas reuniões de outros projetos iguais, isso na TI eu acho que deveria ser bem usado, né? Que são as melhores práticas, tipo assim, pô, já desenvolveram um projeto tal, eu vou fazer um projeto, eu faço muito isso, gente, eu vou fazer um projeto parecido, eu vou lá e busco aquela referência, que aí eu sempre brinco, não tem por que inventar a roda, né? E das saídas aqui sai um plano de gerenciamento do meu custo. Como é que eu vou, que tipo de orçamento eu vou gerar? Como é que eu vou controlar ele, né? Vamos lá. Só que para a gente falar disso, de custos, vamos lembrar os tipos de custo que existem, gente. Existem 4 tipos de custo. Até aqui com o meu I, ó. Aqui com o meu I, tá vendo? Os custos, eles podem ser variável e fixos, e diretos ou indiretos. O custo variável, ele muda conforme a produção. Vou dar um exemplo assim. Conforme tu vai construindo, vamos dar um exemplo de um prédio, que é a minha área. Conforme eu vou construindo, em cada etapa do prédio, esse custo vai mudando. Beleza? Com a quantidade de materiais, eu estou fazendo a estrutura, então é um custo que varia, tá? Os custos estão ligados à entrega do material. Conforme tu vai produzindo cada parte, vamos pensar num computador, né? Eu estou construindo cada parte, esse custo vai variando. O custo fixo, ele não varia, então ele não está ligado à entrega do produto, à entrega do meu serviço. Ele é um custo que eu tenho, que está geralmente distribuído no tempo. O que são os custos fixos? É a luz, é a água, tá? Na obra a gente chama esses custos fixos de consumos, tá? Dentro desse custo variável e fixo, ele pode ser também direto ou indireto. Direto está diretamente no equipamento, está diretamente na entrega, né? Tipo assim, a carcaça do computador, a tela do computador, ele é um custo direto, tá? E o custo indireto é a equipe. É uma equipe assim, vamos dizer que eu tenho um grande escritório de programa, tá? E aí eu tenho o gerente, o dono da empresa, isso tudo é um custo indireto, que geralmente o que a gente faz? A gente rateia o custo dessa estrutura por todos os projetos que a empresa tem. É assim que as construtoras fazem, é assim que as empresas geralmente fazem. A professora vai me corrigindo, tá, professora? Tá tranquilo? Tá, isso é uma etapa, alguém tem alguma pergunta de custo? Não? Ninguém pergunta nada, beleza?
Pessoal, quem não quiser perguntar e quiser colocar lá no bate-papo, Ou dar uma ideia, ou perguntar, olhando. isso pode ser um custo assim? Perguntem, gente. Não seca. Eu tô quieto porque eu tive a cadeira no semestre passado de engenharia econômica e aborda bem essa parte aí, então tá relativamente de acordo com o que eu ouvi no semestre passado. Então tá ok. É muito legal, né? Eu sou apaixonada por isso. Eu sou apaixonada por engenharia de custos. Então, vamos lá. Essa é a segunda etapa, estimar os custos, né? Vamos pensar, o que a gente vai fazer? Eu tenho de dados de entrada, tudo que foi feito antes, né? E aí eu vou escolher as ferramentas e técnicas já para desenvolver uma estimativa. O conceito de estimativa dentro do PMBOK é diferente do que a gente usa na engenharia de custos, que existe o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, existe o Instituto, o IBEC, existe o Instituto Americano de Custos, que é do Aldo Matos, que é o IPMA, que eu sempre troco o nome, o IPMA é o de gerenciamento. Diverge um pouquinho, mas dentro do PMBOK a gente vai a gente vai usar técnicas que vão nos auxiliar a desenvolver aquele custo. E quando ele fala em orçamento, ele já leva um pouco para o controle, né? Ele já leva uma etapa mais de controle. Então eu penso assim, eu vou buscar todas aquelas informações, eu já tenho o cronograma do projeto, que vai me dizer quanto tempo eu vou levar para fazer o meu projeto, e aí eu sei dos meus custos fixos. Eu tenho 3 meses de projeto, 3 meses de custo fixo, beleza? 1 mês de projeto, vai variar o custo final? Vai variar. Então, eu vou lá o cronograma do meu projeto, eu tenho o plano de gerenciamento, assim vai. Então, vamos olhar agora aqui essas técnicas. Tá tranquilo, Alessandra? Tá tranquilo. Alessandra, tranquilo? Tá. Tranquilo. Não, eu não estou vendo nenhum rostinho, nada, você tem que ir me dando uma base. E o que vai sair daqui? Vai sair isso, vai sair uma base do que eu estimei, do que eu calculei. Eu vou atualizar uns registros de documentos, né? E vai sair as estimativas dos custos. Gente, uma coisa que eu vou dizer para vocês, como orçamentista, antes de chegar, é assim, se chama consideração orçamentária, mas eu acho que isso vocês também devem fazer nos projetos ou na vida da gente. Registrar. Quando a gente tem que estimar, geralmente a gente não tem bases. Às vezes eu não tenho projetos, eu não tenho projeto estrutural, eu não tenho projeto elétrico. Então, eu defino, eu registro. Isso é muito importante no gerenciamento de projetos. A gente tem esses registros, eu acho que a Alessandra deve falar muito isso, né? Que isso depois, lá no final, vai ser tudo arquivado e forma uma base de dados para melhores práticas. Em algum momento a gente tiver um conflito, um problema nesse projeto, isso acontece muito, eu vou lá, só um pouquinho que eu vou dar uma olhadinha no meu e-mail, peraí que eu vou olhar aqui a ata ou o relatório diário da obra, eu deixo no caso do orçamento, deixa eu ver minha memória de cálculo. Já aconteceu de ter variação de desenho, projeto desenho, mudo o quantitativo, tá? O pessoal vinha em cima da gente, o orçamento está errado, e tu mostrar que eles estavam usando uma versão de projeto errada, tá? Vamos lá, seguimos. Então, quando a gente fala nas estimativas de custo, a gente tem umas técnicas, né? Que são ótimas. E aqui eu trago as 3 principais, que é a de 3 pontos, a análoga e a paramétrica. As figurinhas já nos dão uma ideia. As de 3 pontos, eu trabalho com uma média entre a soma da mais provável, do cenário otimista e de um cenário pessimista. A gente vê muito cenário no tempo, no planejamento. Eu adoro já nesse cenário de custo e cenário de tempo. Adoro mesmo. Então, qual seria a condição mais provável? Eu vou terminar meu projeto no prazo, não vai acontecer nenhuma variabilidade, não vai ter nenhuma interferência, que isso é muito comum, fornecedor não vai falhar na entrega, no caso de uma obra não vai chover no dia da concretagem, ninguém vai se machucar, ninguém vai ficar doente, não vai acontecer nada, esse é o otimista. O pessimista é o contrário, quando tu pega aquela parte, não sei se vocês já estudaram, da gestão de riscos, e tu levanta todos aqueles riscos que também podem ser positivos, eu reforço, o risco é positivo ou negativo, mas do risco negativo, vai chover, vou dar um exemplo do parque eólico agora. O parque eólico, quando ele foi planejado na Espanha, o primeiro, e eu recebi esse cronograma, ele foi planejado, eles não imaginavam que iria faltar guindaste, porque aquelas peças eram todas, não parece, mas aquilo tudo é de concreto, é pré-moldado. Parece metálico, né? Mas não é, ele só é metálico em cima, tá? E não tinha na época no mercado guindaste. Em 2011, que estava o boom da construção civil, a gente pagava assim valores exorbitantes, tanto para mão de obra, eu era coordenador de planejamento da Rossi. Por quê? Porque tinha muitas obras, tinha PAC, tinha Copa do Mundo, tinha, que mais? Copa do Mundo,
tinha Olimpíadas, então não tinha fornecedor que entregasse no prazo, não tinha mão de obra disponível. E aí o que acontece? Esses são os riscos que muitas vezes não se vê. Vamos dizer assim, um risco extremo que tu considera uma condição pessimista. E a mais provável seria um equilíbrio, né, entre o otimista e o pessimista. Eu dei uns exemplos para a gente saber como é que isso aqui é calculado. Na análoga, o que a gente tem? A gente busca algo similar, um projeto similar que nem eu disse antes já foi feito, sabe? Tipo assim, eu já fiz uma obra de um prédio de 12 andares residencial, tantos apartamentos por andar, com o mesmo, eu sei o que varia num comportamento num prédio, né? Assim, vamos dizer assim, um programa, eu vou desenvolver um programa para a empresa X, com tantos usuários, a necessidade deles é esse, eu já fiz algo parecido. Não sei se é possível, se é viável, se eu não estou fazendo uma besteira, tá? Aí tu busca essa referência e tu faz uma análise top-down que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Isso tem um nível de precisão de menos 25, o que tu pode errar, tá? Até mais 75. Essa é uma variação, é uma margem que a gente tem de precisão. Na paramétrica, tu quebra, tu pega uma lista, tu faz um escopo, tu quebra isso em serviços, isso eu chamo de orçamento aí fora, tu vê, né? Tu quebra isso em serviços, tu define quantidade de todos os serviços e tu multiplica por preços unitários, que a gente chama. Tipo assim, concreto, o preço unitário do concreto tal é tanto. Da mão de obra, né? Eu vou ter uma equipe com 4 pessoas para o meu programa, para o meu projeto, para desenvolver o programa. Qual é o salário de cada um? Qual é o valor da hora de cada um? E aí vai. Olha o nível de precisão, né? De menos 10 a 25. Vamos lá. Tá, nisso a gente está agora. Bom, agora nós vamos falar daquele exemplo que eu tinha dito, top-down e bottom-up. Isso aqui é bem legal, ó. Por quê? Porque vamos dizer assim, eu tenho um projeto muito parecido, top-down, de cima para baixo, bottom-up de baixo para cima. Aqui eu estou dizendo aqui, eu peguei e criei uma estrutura analítica, vocês estão vendo que é uma estrutura analítica isso aqui? Vocês já viram isso, né? Ninguém responde isso. É uma estrutura analítica. Então, imagina que isso aqui... Eles já viram sim, Vivian, tá? A gente trabalhou com estrutura analítica de projeto faz umas 4 aulas, então eles viram gerenciamento de escopo, gerenciamento de tempo. Aí agora a gente está trabalhando gerenciamento de custo. E muitas informações, esse teu do bottom-up e até ali do mais provável, eles também tiveram um pouco na área no gerenciamento de tempo, tá? Porque também para fazer o cálculo do tempo, tá? Tá, ótimo. Então mas aqui eles a são gente quietinhos mesmo, então não te preocupa. Tá. Então assim, ó, gente, o que a gente faz aqui? Vamos dizer que eu tenho, se eu tiver a condição de descrever essas etapas, ter elas descritas, tá? E conseguir alocar os valores nela, que é o bottom-up, eu tenho maior precisão, só que eu vou levar mais tempo, eu tenho mais esforço. Eu orço assim, eu faço bottom-up, tá? Eu quebro todo o projeto, depois eu vou mostrar o orçamento do Iguatemi. E aqui no top-down, a gente pega algo similar, uma estrutura já similar, que já tem um comportamento, às vezes até de pesos, né? Se a gente somar isso tudo e dividir em pesos, gerar uns percentuais de peso, e eu colocar um dado de entrada aqui, ele me gera todos os outros. Se chama até Bauman. Tá? Então, eu tenho menos precisão, e também tenho menos esforço. Né? Eu gosto muito do bottom-up, só que leva tempo. E aí a gente vai para outra etapa pelo PBOC, né, que é determinar o orçamento. Só que aqui eles já buscam a questão de buscar captação financeira, de agregar os custos com uma etapa mais de controle, né? Tu tem a linha, aqui tu vai definir realmente o teu orçamento, depois das estimativas, tá? Aí vamos somar tudo em contas de controle que vai gerar o fluxo de caixa do projeto. E vamos lá. Então aqui, ó. Eu não sei, professora, se não era legal ir mostrando já o exemplo da obra junto, se eu mostro no final. Tô pensando. Pode, como tu achar melhor, Vivian. Tá, eu vou mostrando então. Peraí. Deixa eu abrir aqui, ó, gente. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Primeiro eu vou mostrar, vamos assistir isso aqui, ó. Nós vamos ver essa obra aqui. Só deixa ela começar aqui. Essa obra que a gente vai ver o orçamento, ó, só para a gente ter uma noção. Opa, peraí, que deu um probleminha aqui. Deixa eu voltar. Só um pouquinho. Ele foi para o outro vídeo. Time-lapse. Tá aqui. Agora sim. Aqui ele tá.
tá vindo sem o áudio, não sei se... Aqui era o nosso canteiro de obras, ó. E aqui era a torre, o castelo d'água, ele foi todo, estava sendo demolido. Aqui já estavam escavando, ó, em volta, aqui tem toda a contenção da figueira e fazendo simultâneo pré-moldado. Já construindo aqui o prédio. E tinha também a obra do estacionamento lá atrás, a expansão do estacionamento de 2 andares. Ó, que lindo, né? Vivian, tu pode colocar esse link para nós na sala de bate-papo? Claro. Nossa, eu não tinha a mínima ideia que foi assim. Nossa. E aqui foi filmado do prédio da Rossi, né? Uhum. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu só me achar aqui. Meu Deus do céu, travou. Eu acho que aqui em cima que tem a função Aqui de... não, é que ele travou aqui pra mim, peraí. Ai, Jesus. Aqui. Não, é que o Zoom tá em outro lugar. Não tá aí no Firefox. Vídeo. E aí, deixa eu ver aqui. Tem que achar a barrinha do Zoom. Pois é. Peraí. Não tem problema. Depois a gente Depois eu colo, tá? Então deixa eu ir pro exemplo lá e depois eu colo. Bom, o que eu vou mostrar para vocês aqui, toda aquela construção, da expansão do Iguatemi, na verdade, aquilo ali foi uma expansão. Isso aqui é um orçamento, gente, porque a gente fica falando de forma muito teórica, né? Eu pedi para a professora uma permissão de a gente mostrar uma planilha orçamentária. Então, isso aqui é uma planilha orçamentária, isso aqui é a obra do Iguatemi. Eu tenho as etapas, ó. Aqui tem um comportamento de estrutura de EDT, que a gente usa também para o planejamento, né? E foi uma obra de 237 milhões essa. Ó, gerenciamento, eles todos subdivididos aqui, as unidades, ó. Aqui por quantidade, preço unitário total. É um orçamento de 2012, tá vendo? Isso aqui já é o resumo, né? Porque cada serviço desses é explodido e tem os seus insumos, né? Que é material, mão de obra, equipamento. Aqui, ó, para ter um serviço desse, eu tenho quantidade de blocos, quantidade de argamassa, pedreiro, servente, para definir o preço unitário dessa alvenaria, que era R$ 99,44, e essa era a quantidade. Isso aqui é um orçamento. Todas as esquadrias, vidros, tudo. Aí a gente pensa assim, ó, que nem a gente estava falando agora, né? Esse aqui é o orçamento, ele é grande. Ó, ele é grande mesmo. Tem o deck parking, estacionamento, ó, que eu falei, ó. Tá. Aí voltando aqui. Então, eu quis mostrar isso, por quê? Porque a gente tem aqui, ó, todas essas contas. Quando eu tenho esses totais aqui, é exatamente esse comportamento. Vocês estão vendo aqui, ó, custo geral, orçamento complementar, áreas externas, serviços. Quando eu vejo essa somatória desses grupos, é isso aqui, ó. É as contas de controle, ó, que a gente enxerga aqui para a estimativa de agregação de custos, né? Opa, deixa eu voltar para o meu modo aqui de tela cheia. Pronto. Determinar o orçamento, tá. E então, ó, composição do orçamento de um projeto utilizando a EAP, conta de controle. Agora nós vamos falar do controle, do custo desse projeto. Quando eu tenho esse custo informado num projeto, pena que eu não trouxe um exemplo, mas é exatamente aquelas contas que a gente viu, com o total delas, e eu tenho esse comportamento no tempo, que eu vou mostrar agora do Iguatemi. Eu posso ter isso no Excel, e eu posso ter isso numa ferramenta como no MS Project, que eu uso bastante. Então, eu vou mostrar no Excel para vocês, que é um fluxo de caixa. Aqui, ó. Que eu vou mostrar primeiro para vocês aqui, deixa eu tirar a divisão de tela. Aqui, minha coisinha. Pronto. Aqui eu tenho todo o orçamento, vocês estão vendo, que eu ia alocando tudo que era contratado. E que ia me dando o comportamento aqui nos meses, ó, outubro, dezembro, de tudo que tinha sido gasto. Mês a mês, eu lançava conta por conta, o financeiro me passava um relatório, e aí era o custo realizado. Eu tenho um custo previsto e todos os meses a gente ia construindo, comprando, contratando, deixa eu ir lá embaixo. E eu atualizava esse documento, peraí,
Tirou lá embaixo, gente. Eu quero que vocês enxerguem o comportamento do custo realizado. Aqui, ó. É grande, né? Ó, eu tive 4 milhões, 1 milhão, 15 milhões, aqui entrou a estrutura. Bem provável que aqui entrou a estrutura. 4, 6 milhões, né? 9 milhões. Então, todo mês eu fazia isso, tá? Que mediante esse realizado, eu lançava aqui, eu fazia o controle do realizado. Ele me gerava um resumo da evolução do custo da obra, o orçamento padrão ali nas contas resumidas, o orçamento complementar, se tinha alguma alteração de escopo, entrava aqui, o estacionamento, que era outro prédio, e ele totalizava tudo, tá? Deixa eu ver onde... E eu vou mostrar o fluxo de caixa. Se eu estiver indo muito rápido, vocês falam, por favor. No fluxo de caixa, aqui, a gente já separava em 2 etapas. O que eu tinha a contratar, ainda que eu tinha que comprar, mobilizar, porque vinha... Uma parte vinha da Ancar, que é um dos acionistas do Grupo Iguatemi, que é o mesmo do Praia de Belas, que é um grupo canadense. Então, eu calculava o aporte deles, né? Então, todo mês eu tinha que definir a produção e quanto isso iria gerar para aporte de cada acionista, né? E o fluxo de caixa a pagar. Então, mediante aquela atualização que eu fazia lá atrás de tudo que tinha sido realizado, ele fazia um saldo a pagar e diluía no tempo. Olha aqui, ó. Não sei se está claro, gente. E ele ia diluindo, olha aqui, ó, no tempo, ó, até agosto, ó, que é o mês desse relatório, já estava tudo pago. Então, de setembro para frente, tudo que eu tinha a pagar perante o comportamento físico da obra. Tá? Então, o que é o fluxo de caixa? O meu físico em dinheiro, eu transformando o físico em dinheiro. Né? Se eu fizer 2 partes de um computador, vamos falar de hardware, quanto eu vou gastar adquirindo aquelas 2 partes, contratando a mão de obra para aquelas 2 partes. Né? Então, isso aqui era o fluxo de caixa. Em dezembro de 2014, a gente teria que contratar 11 milhões. Né? 10 milhões em janeiro de 2015, tá? Aí vamos voltar lá para a apresentação, então. Aqui, deixa eu dar voltar para a telinha. Então, é isso aqui que a gente viu, né? O comportamento do tempo, né? Do custo. Aí tem o custo previsto, tem o custo realizado, né? Que é aquele que eu estou abastecendo todo mês, e ele vai me dizendo ainda quanto eu vou gastar todo mês, que é o a contratar, é o realizar, tá? Controlar os custos, né? A gente já falou um pouquinho disso, né? Mas eu vou falar especificamente em umas ferramentas que é o índice do desempenho, que a gente vê isso geralmente no final de um relatório desses, que esses números de controle geram esse índice, e mais uma ferramenta que eu gosto bastante, que se chama valor agregado. Que o valor agregado é exatamente isso, é quanto eu tenho físico e quanto eu tenho financeiramente, mas isso num gráfico. Tá? Isso num gráfico. Vamos lá. Aqui a gente, deixa eu ver aqui, saiu a minha telinha aqui. Opa. Então aqui, controlar os custos, fluxos de caixa, o que a gente viu, ó, todos os itens, que a gente viu num comportamento de orçamento de uma obra, né? O que foi realizado, ó, acumulado até o 3º ano, até o 4º ano, até o 5º ano, o que está projetado, né? E aí a gente vai ver essa técnica agora, eu vou citar ela, porque ela é bem complexa, eu vou mostrar, é interessante a gente saber que ela existe, tá? Porque isso é um livro do Ricardo Viana Vargas, até, né? Que é o valor agregado, que é o que diz aqui, é uma ferramenta que compara as informações que foi planejado e realizado de escopo, tempo e custo, mede desempenho e tendências do projeto. Perfeito. Ó, isso aqui eu gosto bastante, esse gráfico. Então aqui, meu valor real, né? O que eu estou executando, olha, eu estou antecipando. Aqui é no tempo, né? Então, ó, gastos acumulados, aqui é financeiro, e aqui é o meu tempo. E aqui, ó, o que foi planejado é essa curva azul, essa linha azul. E o valor agregado é o vermelhinho aqui, ó, né? Então, aqui, ó, o que foi planejado? É esse comportamento, ó, conforme vai no tempo, esse aqui é uma curva acumulada, ele vai acumulando as informações, tá? Ele era para ter. Só que aqui, ó, ele está realizando isso aqui financeiramente e fisicamente ele está executando menos. Beleza? Ficou claro, professora? Uhum. Ficou? Sim. Então, o que me mostra esse gráfico? Que eu estou antecipando o físico. Imagina assim, eu fiz a 3ª laje de um prédio, né? O 3º andar de um prédio, eu chamo de laje, tá? Só que eu fiz a 3ª laje, mas eu gastei mais. Tá? Então, eu agreguei menos valor.
tá? Eu agreguei menos valor. É isso que esse gráfico me diz. A Rossi usava, a gente analisava todas as 21 obras em 2011 com essa técnica, olhando o gráfico. Vivian, eu acho Oi? Todo esse controle de valor agregado uma das partes mais difíceis da área de custos. Assim, eu me lembro que caía na prova do PMI e eu estudei muito, mas para conseguir fazer esses custos, para realmente descobrir dentro do orçamento qual foi o valor agregado, é complicado, né, Vivian? É complicado. Aí eu vou mostrar lá, ó. Aqui, gente, a gente tem uma ideia, ó, de todas as referências que tem para a gente chegar nesse cálculo, né? Ó, então, existe uma tabela de acrônimos de valor agregado, tabela resumo das fórmulas principais, né, da variação de prazo, da variação de custo, da variação de tempo. Aqui o livro que eu falei, o Ricardo Viana Vargas é o nosso guru, né, Alessandra? Eu tenho até esse livro, gente, mas é importante a gente saber que existe, né, e que é possível também, né? Vamos lá. E aí, tudo isso, o que eu quis mostrar? A gente chega, o custo, o tempo, a gente chega, são ferramentas gerenciais, né? A gente chega e pode ter um dashboard, né? Que era isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu não mostrei para vocês ainda. Que é isso aqui, ó. Todas aquelas planilhas que a gente viu antes, e algumas eu não mostrei, porque tem a base de indexação de custo e tudo, me gerava esse resumo. É o que a diretoria vê. Que é isso aqui, ó. Opa, desculpa. Que é isso aqui, ó. Ou seja, lá, eu estava há pouco na Braskem, ano passado, eles estavam implantando Power BI. Então, todos os projetos que eles tinham, então eles iam direto aqui. Não é esse no caso da Braskem, né? Mas eles iam a diretoria, a alta gerência vai direto aqui e já vê o comportamento, tá? Pelo resumo, pelo dashboard, pelos indicadores, pelos índices, que era o que a gente tinha aqui no Iguatemi, ó. Tá? Isso aqui abastecia esse documento aqui, que era o relatório da obra. Eu vou mostrar para vocês. Ó. E aí aqui a gente vê um comportamento de gerenciamento de projeto. O que os acionistas, os sócios do Iguatemi, o comitê, via? Ele via esse resumo do custo, ó, esse que era do mês 14, depois que eu fazia todo aquele controle. Do prazo, né? Aqui os sinalizadores, ó, o prazo estava ok, o custo não, por causa do valor agregado. O valor contratado está 11% acima do orçado, né? Ó, principais pontos de atenção, que era da obra, tinha que comprar ela no atrasar, tinha que contratar a elétrica, não sei por que tá, executar a montagem das estruturas pré-moldadas, porque ia comprometer o prazo final da obra, demoliu o castelo d'água, que era aquela torre verde, isso aqui em agosto de 2014. E aí vinham aquelas informações de lá daquela planilha que geravam esse dashboard que a diretoria via. A obra total, o fluxo de caixa, né, reajustado, a obra total, os contratos, o que tinha sido contratado, o que estava contratado, a variação do fluxo de caixa. Olha a curva aqui da evolução de custos, ó. Que legal, ó. Ela nem gosta, né? Olha aqui, ó, adicionais e pleitos, empresas que já tinham, que estava tendo alteração de escopo, olha aqui, e que já estavam pleiteando, pedindo esses valores, os extras, e aqui, ó, a gente tem a curva física da obra, cada etapa do projeto e o comportamento, o vermelhinho era o realizado, ó, e o azul era o previsto, a gente não tinha descolado, aqui ainda não tinha parado a obra por causa da DRT. Né? E as ações corretivas, porque eles justificavam esse desvio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que parou a obra? A obra parou por causa... Existe a Delegacia Regional do Trabalho, né? E essa Delegacia Regional do Trabalho, ela controla, né, toda a questão dos profissionais, da questão da segurança da obra, tá? Porque a gente sabe que uma das atuações que mais gera mortes é a construção civil. Eu trabalho há bastante tempo e já participei de velório em obra, né? Já vi gente, já peguei assim acidentes horríveis em obra, já vi gente morta em obra. Lá na usina de Candiota morreram 3 em 45 dias. Nossa. Queriam dar muita velocidade na obra, não tem segurança, é bem grave. E não é noticiada a maioria dos acidentes, só que aí de um tempo para cá isso tem tido uma ação bem incisiva e vocês veem esses prédios todos envelopados agora por causa disso. Os cintos, trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, existem normas. E aí o que aconteceu? Eles chegaram lá no Iguatemi e era uma época, por isso que eu disse, não foi a época ainda porque era agosto, e foi no verão.
E aí eles estavam vendo a questão da produtividade das pessoas trabalharem no calor, no sol, continuamente no sol. Tiveram que implantar medidores de temperatura, isso não era um custo previsto, gente, tá? Eles determinaram que as pessoas trabalhariam, a cada 2 horas eles fariam 1 hora de intervalo, isso também gera custo, é 1 hora sem produtividade, tá? Mas até eles fazerem a auditoria completa, isso levou 1 mês, a obra ficou parada 1 mês. Aí teve uns outros incidentes, que óbvio eu não posso falar, a obra ficou parada 4 meses. Tá? E aí gerou um custo, porque como ele era um shopping que estava sendo expandido, conforme a gente viu ali no vídeo, vocês já tiveram dentro do shopping, já viram, tinha a parte nova que encostava na parte existente. Então, todas aquelas lojas, conforme a obra ia encostando, o que acontecia? Eles tinham que fechar aquela loja. E o Iguatemi pagava todo mês um valor para a loja parada, porque era uma decisão do grupo executar a obra. Então, eu calculava também o valor, entrava para o custo da obra, o valor da Paquetá, o valor da... Eu acho que o Gubilt não teve interferência, não, o Gubilt não parou, não lembro. Vocês estão entendendo? Aí tu imagina tu chegar e tu tem uma eventualidade dessa, tu aumenta 4 meses de custo que tu tinha calculado para menos de manutenção dessas lojas. Né? Então, essas são as eventualidades. Isso é um risco, né? Claro. Fora outros riscos, né? Aqui, ó, falando em risco, ó, aqui era o plano e o acompanhamento dos riscos de projeto, né? Novos consultores, aí já estava o projeto de prefeitura. Bom, e aqui as contrapartidas eram todos esses projetos grandes, eles exigem que tu faça benfeitorias, digamos assim, né? Para a comunidade. Então, foi feita uma subestação nova, isso não é bem uma benfeitoria, isso era uma necessidade, mas foi feito todo um arruamento na Nilo, eles fazem um bem para aquela comunidade. Porque tu imagina tu ser vizinho de uma obra daquelas, a gente tinha um caminhão-pipa andando em volta por causa da poeira, gente, e era custo, porque o pessoal reclamava da poeira da obra. Então eu tinha um caminhão-pipa, volta e meia, molhando ali o entorno, quando eles estavam cavando, fazendo o subsolo, tirando toda aquela terra, que é o estacionamento, e levando ela embora, imagina a poeira que aquilo gerava, né? Ó, aqui tem umas fotos da obra, ó. Olha ali a escavação. Aqui já estava em construção as paredes que fazem a contenção do subsolo. São fotos minhas. São fotos minhas. Eu fazia esse relatório. A montagem do pré-moldado. Ó, aqui é em juntar uma parte na outra. Em determinado momento, essa face toda teve que fechar, quebrar e unir as 2 etapas, né? Ó, aqui é o estacionamento, que foi feito 2 andares, já estava pronto. Esse era o relatório do Iguatemi. Vamos voltar agora para cá. Agora para cá. Se alguém quiser comentar alguma coisa, é muito bem-vindo. Então, isso eu quis mostrar para você o dashboard, né, que é toda essa etapa nossa de planejamento, de custo, que gera informações para uma tomada de decisão maior, né? Agora, vamos ver o seguinte, ó, eu trouxe para vocês umas dicas de gestão de projetos de TI. Isso aqui eu acho que pode melhorar para um próximo momento. A Bianca quer fazer uma pergunta. Pode falar, Bianca. Ótimo. Vamos lá. Tudo bem. Eu fiquei com uma dúvida, porque é complicado isso de fazer orçamento e tudo, porque tem essas eventualidades, né? Mas tem aquelas previsões ali de margem de erro. Aquelas margens de erro, elas consideram algumas eventualidades ou não? Por exemplo, essas questões que vocês tiveram no meio da obra, ainda assim estava dentro daquela margem de erro do orçamento ou extrapolou um pouco disso? Bianca, né? Isso. Bianca? Oi, Bianca, tudo bem? Bianca extrapolou muito, porque assim, ó, se tu começar a considerar, vamos dizer que tu tá fazendo um projeto de um programa, se tu começar a considerar, tu tem que fazer um gerenciamento de riscos, tá? E fazer toda uma matriz e analisar quais são aquilo eram riscos não era previsível, nem no próprio gerenciamento de risco da obra aquilo foi identificado. Existem realmente, infelizmente, as eventualidades, né? O ideal é a gente ter contingências. O que são contingências? É tu ter dentro do teu orçamento, né, um valor que possa, mas também não pode ser muito, porque senão não consegue executar o projeto. Uhum. Vamos falar assim agora uma empresa, vamos dizer que tu venda programas, né? Execução de programas. Tu tem vários concorrentes. Se tu começar a colocar muita coisa dentro do teu custo, tu não viabiliza a venda.
Tu entendeu? Sim, sim. Olha o risco que se corre. Eu faço orçamento de concorrência também. Tipo assim, o Bourbon é uma concorrência, o Iguatemi foi uma concorrência, só que eu estava na gerenciadora. Várias empresas, o Parque Eólico, só que várias empresas orçaram e uma delas, e algumas ganharam a obra, cada uma na sua etapa. Só que quando tu está analisando esses orçamentos, todo mundo orça o mesmo parâmetro, né? Mas existem essas diferenças. Claro, aí tem a experiência de cada um. Concorda? Eu posso fazer melhor, porque eu tenho mais experiência, né? Com custo talvez até... Isso é a diferença das grandes empresas, tá? Por isso que eles... Mas aí o que eu vejo assim, se tu começar a colocar muita coisa dentro, tu não ganha. Tu não consegue vender, tu não consegue vender o teu serviço, tu não consegue vender. Então tu tem que ter um ponto de equilíbrio. Tu tem que saber o risco que tu está correndo. Por isso que eu gosto muito de gerenciamento de risco. Tu tem que saber que os riscos que existem, o risco que eu estou correndo, né? E muitas vezes acontece assim numa obra, a gente calcula o dia que a obra vai ser abandonada. Essa eu não vou poder dar exemplo do nome da obra, tá? O que é uma obra ser abandonada? É um projeto, imagina um grande projeto, um grande mesmo, imagina um projeto tipo uma usina. Era uma usina, tá? E que estava tendo muitas eventualidades de projeto, porque eu vou dar um exemplo, era uma usina que era uma gerenciadora chinesa, tá? Então, e eles estavam trazendo as peças da China para fazer essa usina. E estava tendo muitas divergências, estava tendo muitos problemas. Foi aquela empresa Delta do Rio, não sei se vocês lembram do problema que esteve aqui com a Delta do Rio de Janeiro. A líder do consórcio, eu era do consórcio, eu era planejadora do consórcio, era a Delta, então a gente já estava tendo muitos problemas lá dentro. E aí chegou um dia que era um grupo de 4 empresas, a líder era a Delta, que a gente calculou o dia do abandono da obra, entendeu? O que é calcular o dia? Tu saber assim, a partir daqui eu não compenso mais. Dentro do parque eólico, eu vi uma construtora ser quebrada, porque eles começaram a fazer aqui, olha o risco, gente, isso aí vai entrar agora aqui. Eles começaram a executar serviço que não estava contratado. Imagina assim, Bianca, faz um projeto, faz um software para mim, um aplicativo, tá? Com 10 itens, digamos assim, estou sendo bem sucinta, 10 itens. Aí eu chego para ti e digo, ô Bianca, coloca mais um. Ô Bianca, aí tu vai fazendo. Isso é custo para ti. Concorda? Isso é custo. Sim. Tu vai ter hora a mais, tu vai ter mais uso do teu equipamento, isso vai ser um custo. Quem vai pagar isso? Tem que ser o teu cliente. Se tu tiver pré-negociado com ele, não tivesse acordado, tu está correndo o risco dele não te pagar isso. E isso quebrou dentro do parque eólico uma empresa chamada Arshel Engenharia, que fazia todas as bases dos aerogeradores. Eles chegavam, começaram a fazer vários serviços que o grupo espanhol pedia, e naquela questão do fio do bigode que não existe, tá? E não pagaram eles. Mediram o contrato. Os extras que não foram aditivados, que a gente chama, eles não pagaram, devem estar até hoje na justiça, já abriram como uma nova empresa, mas eles estão com... Então, isso é muito comum, viu? Infelizmente. Sim. Então, a gente precisa, assim, uma coisa que eu acho bem inteligente no gerenciamento de projetos é para que eu fui contratado, gente? Eu sou senhora, como eu gosto muito do que eu faço, vocês já devem ter notado, eu gosto de encantar o cliente, né? Então, o que eu faço? Todo mundo me pede tudo. Vivian, me dá o custo tal, Vivian, me dá o cronograma, Vivian, eu tenho que fazer isso. E, às vezes, tu acaba deixando de fazer o essencial. Primeiro, não vai ser bem visto. Segundo, não vai ser valorizado. Faz o que teu cliente pediu. E se tu quiser, tu tomar a decisão de fazer algo a mais, sinaliza para ele. Olha, eu estou como se fosse um bônus para ele, porque aí tu ganha um poder grande de negociação depois. Essa é uma dica. Vamos lá, então, vamos seguir. Obrigada. Aqui, chega, imagina, eu te ajudei, te esclareci? Sim, sim. Então tá, senão pergunta de novo. Fique à vontade para perguntar, gente, eu adoro falar. Vamos chegar no orçamento em 4 estágios fáceis. Eu andei pesquisando em relação à TI, mas isso aqui eu tenho que melhorar ainda, viu? E aí, assim, eu deixei escrito, eu não vou ler tudo isso, né, gente? Seria muito chato. Mas eu vou deixar escrito para vocês poderem consultar depois. O orçamento tem que ser realista, um orçamento mais próximo da realidade possível, como tu disse, porque senão ficam aquelas margens, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem que saber o risco que a gente está correndo. Geralmente esses orçamentos, como o do Iguatemi, quando ele vai ser realizado, ele já é um orçamento. Ele tem um projeto, ele tem a quantidade de material, ele tem tudo muito bem definido, tá? Porque é um risco muito grande. Dentro do ambiente do projeto, tudo tem um preço, que a gente está falando, tudo, nada, tudo é custo, gente. Pegar o teu carro e ir na esquina é custo? Vai gastar gasolina. Pegar o telefone é custo? Vai, não se depende do teu plano.
tudo é custo. Tá parado agora aqui na frente me ouvindo, é custo. Né? Todo fator de custo do projeto tem que ser respaldado por uma fonte. Da onde que está saindo? Está saindo de um projeto, de um escopo, está saindo de uma... Eu cotei esse painel, vamos dizer assim, no caso de elétrica. Eu vou ter um painel... da onde que... Cadê essa cotação? Em obra, quando a gente orça, tem itens que tem que ser cotados com fornecedores. Eu faço um caderno depois e passo para o setor de compras e digo, foi isso aqui que eu orcei, ó. Se tu comprar isso aqui, tu consegue executar. Agora, se tu comprar diferente, tu pode pagar mais. Pagar menos é muito difícil, viu? O objetivo final é criar uma projeção de custo verificável. Tu tem que ter como voltar naquele orçamento, sabe? E no teu cronograma também. Tipo assim, e uma coisa que eu digo muito é, tudo que a gente faz, a gente tem que dar a condição de a gente sair de férias, se alguém morrer, sei lá, qual for a eventualidade, qualquer profissional que se sente naquele local tem a condição de analisar, né? Então tem que ser verificável. Não pode ser uma coisa que só a gente saiba, que não, senão não tem defesa. Entendeu? E para orçamento isso é bem complicado. Eu já fui auditada pelo Tribunal de Contas da União numa obra no Maranhão, gente. Eles vão na vírgula. Eles vão na vírgula. Que era uma obra portuária, era a obra de 600 milhões, era uma obra portuária do governo, da EMAP. E aí, quando caiu o TCU lá, eu apanhei. Aí vamos aqui. Etapa 1. Defina uma base justificável para sua... Vivian, mas conseguiu se defender bem, então. Não, pior é que eu assumi uma obra que já estava em andamento. Eu não tinha feito o orçamento. E quando eu cheguei lá, gente, olha, eu olhei assim e disse, por que a gente está pagando esse combustível? Porque era do posto do fiscal. Da obra. Gente, por que aí as medições de pagamento, né? Que todo mês tem que medir o serviço que foi feito para pagar, transformar o físico em financeiro. Olha, vocês já entenderam. E bom, só para vocês terem ideia, é só ver o que aconteceu no Brasil nos últimos anos nessa minha área, né, gente? A gente que é da engenharia de custo dá vontade de chorar. Eu aprendi muita coisa na Petrobras. A Petrobras, para mim, é a maior referência. A Ambev, hoje, a engenharia da Ambev é fantástica. Eu orcei a obra da Ambev. A VLI, né, que faz aqueles armazéns de açúcar. Eles têm setores de engenharia. Aí tu pensa, como é que pode, né? Tu fazer a coisa tão detalhada, tu calcular, tu tirar o projeto, a foto do que foi calculado, fazer toda a memória de cálculo, e esse cara, quando chega no alto escalão, mas é isso, né? Dói na gente, dói mesmo. Que tem que ter toda uma justificativa para ter um pagamento, né? Tá aqui, define uma base justificável para a tua projeção do orçamento, né? Da onde que ela sai, como é que ela foi definida, como é que ela vai ser validada, né? Porque tem que ter uma aprovação, porque daqui a pouco diz, mas eu não aprovei isso aí. O chefe diz assim, eu não aprovei isso aí. Quem é que aprovou essa alteração do escopo? Então tem que ter tudo muito bem registrado, viu? Etapa 2, identifica as tuas suposições e restrições, né? Os riscos, que foi o que a Bianca falou, identifica os riscos, né? Quais são os elementos que podem me limitar, viu, Bianca? Tá aqui, ó. A gente tem que tentar identificar isso no orçamento. Etapa 3, olha aqui também, Bianca, planeja as contingências mensuráveis, né? Que a gente pode considerar um fator geralmente 10 a 20%. Só que eu digo, na construção civil, se eu botar 10 a 20% de contingência, gente, eu não ganho obra. A coisa está crítica hoje em dia. A coisa está crítica. Tá? Então, eu vou deixar esse material aqui como referência para vocês, tá? Etapa 4. Estabeleça procedimentos de rastreamento, aquela coisa de tu ter como verificar onde é que vai estar registrado, como foi, né? As memórias, tá? Isso é bem importante. Tu tem uma pasta, tipo um projeto. Eu vou ter a minha pasta. Vai estar o meu orçamento, vai estar a memória do orçamento, quem eu consultei, né? Vivian, tem uma pergunta. Tem uma pergunta, olha só, tu estava falando ali no momento da construção civil, né? Que teve um momento que foi o boom da construção civil e que nem empresa para construir tinha, né? E como é que tu avalia, como é que está hoje? Ai, gente, estava começando a melhorar. 2015, a crise começou, eu peguei a crise de 1994, né? Eu entrei no mercado em 92, e eu estava iniciando. Mas nada chega ao que está se passando agora, né? Em 2015 começou uma crise, né, bem grande, e eu conheço pessoas que estão paradas na minha área, assim, há 2, 3 anos. Também são pessoas que não se reinventam, né, gente? E a gente tem que saber se reinventar, né? A gente tem que se dar, ainda mais agora, você sabe melhor que qualquer um. Agora a coisa tá, agora nós temos esse cenário da pandemia,
né? Vocês veem que o meu currículo é um currículo bem diversificado. Se eu tivesse ficado só na linha predial, a minha situação seria crítica, né? Porque no momento como de crise que a gente estava vivendo antes, não estou falando de pandemia, eu foquei no quê? Estou pensando no quê? Em exportação. Aí por isso que eu falei em Ambev, VLI, porque, né, como hoje eu estou lidando com um cliente que eu também trabalho com a Gerdau, entendeu? Meu cliente trabalha com a Gerdau, então já é outro comportamento. Porque assim, a construção civil, a tendência agora, com a pandemia, quem vai investir em imóvel agora, gente? Quem vai investir? Está todo mundo retraído. Qual é a tendência num cenário de crise? Eu gosto muito de gerenciamento de crises, tá? Eu estou estudando isso. É tu retrair, né? Mas também as crises são oportunidades, foi o que eu disse dos meus colegas. Mas agora a tendência é a coisa ter uma retraída. Já houve um comentário que o governo vai estar fazendo um projeto de recuperação, vai investir, vai tirar uma boa quantia do Tesouro e vai investir em obras públicas, se eu não me engano, vai gerar 10 milhões de emprego, até eu não me lembro bem o número, até andei compartilhando isso no LinkedIn. Tomara que a gente está agora numa condição de pandemia, fora, e mais ainda uma crise política, né? Então, esse é um cenário bem crítico, né, professor? Eu estou rindo de nervosa, gente, porque a gente nunca viu algo parecido, né? Nunca, gente. Então, assim, ó, o que eu digo para vocês, tá? Se reinventem. Pensem assim, ó, que ano eu vou me formar? Quais são as tendências? Vocês estão numa ótima área, inteligência artificial, computação quântica eu estou ouvindo direto, sabe? Vocês têm um futuro bem promissor. Eu digo, hoje a melhor área é ir para essa é a tendência. A gente sabe disso, né? Se eu tivesse que reiniciar, eu iria para essa área. E estudar computação quântica, sem dúvida. Vamos lá, então. Eu respondi, professora. Sim, obrigada, Vivian. Tá, não, você já disse, professora, coisa crítica, eu brinco bastante. E eu estou aqui, estou estudando direto também, gente, me reinventando. Vamos lá. Meu próximo treinamento vai ser gerenciamento de crises. Vamos ver aqui. Ai, peraí que pulou a tela. Tá, a gente viu isso aqui, beleza, etapa 1, etapa 2, contingências. Não, acho que isso aqui eu não mostrei, não. Ai, gente. 4 estágios fáceis, orçamento realista, tá? Suposições, planejamento de contingências, tá? Estabeleça procedimentos de rastreamento, né? O objetivo é a gente criar uma projeção de custo verificável, que a gente está falando o tempo todo, é ter como verificar, porque, gente, o que vai acontecer, chegar e dizer assim, esse teu projeto aqui, tu estimou, fulano, tu estimou fazer esse app em 50 mil reais e tu gastou 60. Aí tu vai dizer para ele, não, mas eu tenho um valor agregado. Tu vê, eu melhorei o resultado em tanto, eu agreguei tanto, o cliente aprovou, teve um acréscimo de escopo aprovado pelo cliente, a gente reorçou. Se tu não tiver justificativa, é complicado. Tua cabeça pode ser cortada. Bom, outras dicas, assim, mantendo o projeto dentro do orçamento, tá? O que eu vou falar para vocês mantendo o projeto dentro do orçamento? Faça revisões periódicas do orçamento, revise o orçamento, não deixe ele jogado na gaveta. A gente brinca, usa embaixo do braço, né? O teu planejamento, planejamento nem se fala, né, gente? Fica de olho no escopo do projeto. Se o pessoal, porque às vezes eles pedem alterações direto para os membros da equipe, e a equipe não, até vem essa dica logo à frente, e a equipe não sabe que aquilo ali é uma alteração. Né? E a equipe tem aquela coisa de atender bem o cliente. Isso é uma coisa, os canais de comunicação a gente tem que ter muito cuidado. Fique de olho nas mudanças do projeto, né? Tem que estar autorizado, né? Tem que estar tudo registrado, que a gente deu o exemplo lá do parque eólico, lembra? Todo retrabalho implica em custo, que tu não consegue recuperar. Né? Isso aqui, comunique os custos para a equipe do projeto. É muito importante, não importa o que eu faça, eu também executo obra, tá? Se eu fizer uma obra muito pequena, eu vou dar um exemplo, eu fiz os quiosques da Sojipa, uma época eu estava executando obra. Fiz reformas, construí casa no Alphaville. Eu chegava em campo e fazia assim, métodos ágeis com eles não sabiam o que era. Né? Chegava, fazia uma reunião diária, conversava, mas eu fazia eles entenderem que toda decisão que às vezes eles tomavam sozinhos implicava em custo. Tá? Então a equipe tem que ser, eu vou ficar mais 2 horas no escritório trabalhando no projeto. 2 horas de custo a mais. Né? Por isso que às vezes as empresas são tão críticas com isso. Né? Então, quanto mais a gente envolver as pessoas nos processos,
maior engajamento a gente tem, né? Para um objetivo maior. Vivian, Ah, só compartilhar aí. Eu já trabalhei em muitas empresas onde eu nunca tive acesso aos custos. Eu sempre gerenciei, assim, na maioria das empresas que eu trabalhei, de TI, tá? Que a gente trabalhava, desenvolvia aplicativo, plataforma, protocolo de rede, projetos grandes, e não tinha acesso ao custo do projeto. Eu gerenciava o tempo, as pessoas, o escopo, mas o custo não era aberto para nós. mas tinha alguém que gerenciava acima de ti, então. Olha, isso E é uma ele te sinalizava, não sinalizava? Gente, está gastando demais. Não fazia isso? Não. Ai, Jesus. Não, assim, abrir o custo para todo mundo a gente não faz, óbvio. Mas Até sinalizar, não, sabe? já trabalhei em fábrica de software também, onde eu era analista. A gente desenvolvia, vinha para nós o pedido, mas o custo não chegava na gente. Não, eu acredito. Não tinha Eu acesso. acredito, mas alguém fazia isso. E não dava não tinha mas tinha essa coleta de informações. É que alguém estava controlando isso no nível acima e não estava tendo descolamento. Sabe o que a gente chama de descolar? Nenhum tipo de comunicação com o time que estava desenvolvendo. É mesmo? E muitas, maioria. Meu Deus. Olha, eu vou te dizer assim, aqui, eu nunca gerenciei custo em um projeto. Porque a maioria, na verdade, quando a gente criou o PMO, a gente começou a colocar o custo do projeto, mas sempre trabalhando mais homem-hora. Aí eu tenho 10 profissionais, homem-hora. Eu tenho 10 profissionais, 5 ganho X, coloca lá na planilha e tu tem uma ideia. Tá? Mas assim, na maioria das empresas de TI, onde eu era desenvolvedora, analista, ou cheguei mais à parte da gestão ali, a empresa não abria os custos. Interessante, né? Interessante, gente. Talvez empresa de obra, que é edifício, que vai construir, tem um outro perfil. Mas, pelo menos na área de TI, assim, muito pouco projeto eu tive acesso ao custo real final. Ó. Esse projeto custou tanto, muito poucos projetos. Ah, não, eles não abrem mesmo. Final, não. Eles não abrem. Isso é diretoria mesmo. Nem em obra a gente abre. Mas assim, eu tô hoje dando consultoria para uma empresa que faz projetos industriais. Eles fazem projetos assim de elétrica, de tubulação, de petroquímica, da Gerdau, de várias assim empresas, né? E eu faço o quê? Exatamente isso. Eu faço toda essa gestão do custo e do tempo da equipe. Então, eu controlo o número de horas das pessoas, eu defino as atividades dos projetistas, isso que a Alessandra está falando, né? Eles não têm acesso aos custos, a gente monta os orçamentos juntos, mas o custo real eles não têm acesso não, né? Mas eu acho importante a pessoa ter essa visão, pelo menos, do comportamento do custo, sabe? Aqui a equipe talvez não seja a equipe final, talvez isso aqui varia mesmo, Alessandra, eu concordo contigo. Varia mesmo, tá certo. Não é para sair falando custo para todo mundo, né? Que nem tá aqui o bonequinho botando no Facebook. Não tá certo. Então, eu deixo aqui uma reflexão, como já dizia o guru da admissão, o Peter Drucker, se você não pode medir, eu adoro essa frase, você não pode gerenciar, e deixo aqui está ele tentando, né? E aqui está o PDCA, planejar, eu adoro também, né? Do Falcone, executar, verificar, agir. Tá, o PDCA, e deixa... Ai, professor, eu lembro que tu tinha isso da TI, lembra? Eu ia te pedir, esqueci. Gente, eu gosto muito... Lembra que tu mostrou na aula? Isso aqui é muito engraçado. O que o cliente queria, como foi explicado, né? O que foi cobrado de quem foi contratado, uma montanha-russa, olha que era só um pneuzinho, né? Olha que resultado do efeito, solução do suporte, cortaram a árvore. Então, a gente vê como essa interface, como o gerenciamento de projetos é complexo e é uma coisa muito importante, né? É verdade, é verdade. Verdade. E aí, então, eu deixo aqui os meus contatos, né? Aqui fica o meu link ali para o LinkedIn, tem o meu... tá aqui, gente, que erro! E eu deixo os meus contatos para vocês, o meu site é www.vivianbaltazar.com.br e eu fico aberta a perguntas, comentários, né? E espero, se quiser voltar em algum documento, espero ter ajudado, ter contribuído. Então tá, Vivian, muito obrigada pela palestra, né? Pela aula, muito mais que uma palestra, é uma aula, né? E eu acho que eu vou parar a gravação, né? Porque a aula termina aqui e vou só abrir para as perguntas, daí essas eu não vou gravar, tá? Então terminamos a aula aqui, finalizando